Alô, libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos aqui no nosso último episódio dessa sequência, porque eu quero fazer ainda mais dois pra gente fechar bonitinho a semana na quinta e na sexta e poder voltar na segunda já metendo bala nos conteúdos que estão já maravilhosos. E sim, e chegamos no nosso 30º episódio, onde nós temos 30 passos para construir a sua cidade. Então eu quero construir um universo. Eu acredito que passo 31, 32, 33, 34, pelo menos aí mais uns 10, 15 passos. Acho que seria interessante pra gente fazer talvez um universo. Porém, uma cidade totalmente viva, jogável e pronta para receber diversas histórias, tá aí para vocês. Então, se vocês seguirem bonitinho esses 30 passos, obviamente não vai ser algo muito robusto, muito inchado, porque a ideia é 30 passos para escrever o primeiro rascunho da sua cidade, beleza? Então, o objetivo dessa sequência não é você ter já algo, um universo pronto, onde... Não, a ideia é você ter um cenário fechadinho com diversos elementos políticos, econômicos, culturais, sociais, históricos, para você ter já todo um universozinho, já um micro-universo para você criar suas campanhas, fazer seus contos, escrever as suas histórias e já deixar já você já no gatilho para, quero escrever um livro. Olha, já tenho já o início de um cenário onde eu posso ir expandindo para escrever. Quero escrever um conto. Já tenho já um cenário aí para você já trabalhar. Quero fazer um Mice. Já temos um cenário. Quero fazer... Já temos um micro cenário. Então, beleza. Bora lá. O que tá acontecendo? O cara chegou aqui no 30º episódio, já não sabe o que tá acontecendo, meio que tá perdido. Vou deixar o cardzinho aqui com todos os 30 episódios, onde você pode ver certinho esse passo a passo de fazendo esses 30 passos bonitinhos, beleza? Então, fica aquele jeito. Inspiração, roleta, pesquisa quando necessário, 10 minutos de inspiração, de produção, e depois a gente conversa o que a gente conseguiu sair e bora lá para a nossa roleta para saber qual que vai ser a inspiração de hoje. Então vamos ver qual que vai ser a temática de hoje. Filmes. Vamos então descobrir qual vai ser o filme barra animação que a gente vai ver. Então, pessoal, apareceu nada de novo no front. Temos até já um vídeo falando sobre ele, o porquê motivo eu achei que ele merecia ganhar tantos prêmios. Vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá ver. Então, como é um filme maravilhoso, eu não tive problema nenhum de assisti-lo novamente para conseguir tirar a inspiração. Uma coisa que é relativamente fácil, porque como é um filme que se baseia durante Guerra Mundial, então é mais fácil de poder criar, ainda mais que a temática de hoje são heróis, e a gente tem bastante elementos de guerra dentro do nosso cenário, luta contra demônios, a fundação, a troca de um tipo político para um outro tipo político. Então, como existem diversos elementos que trabalham esse quesito de guerra bélico, militar, vai ficar bem mais fácil a gente produzir os heróis, beleza? Então, bora lá, vamos então já para nossa criação direto, porque caso você ache mais interessante, assista o filme para poder pegar a referência. Se não, vai ver o videozinho, vou deixar, né? Já deixei o cardzinho aqui, talvez eu deixe nas telas finais, mas de qualquer forma, dá um pulinho lá e veja o porquê é interessante assistir. Nada de novo no front, beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, estamos aqui já pra gente já fazer o nosso herói. Uma coisa que é interessante sobre a produção de heróis é que uma coisa é você desenvolver um personagem, beleza? Então quero fazer o herói da minha campanha, eu quero fazer os protagonistas da minha história. Isso aqui é outra coisa. Esses 30 episódios é pra gente produzir o nosso cenário. Obviamente, se você quiser usar como referência, talvez, o nosso episódio de produção de figurões, deixar o cardzinho aqui dos figurões para você dar uma olhada,
é perfeito, você pode seguir nesse caminho que não tem problema nenhum. Então, existe uma grande diferença entre produzir um personagem e fazer heróis para o cenário. A grande diferença entre os dois é personagem, ele é algo vivo que conta uma história no decorrer da narrativa. Já os que a gente chama de heróis do cenário são aqueles que contaram uma história e essa história se mantém durante o período de tempo. A grande diferença é que um é um passado, que interfere até hoje, e o outro ele é algo contínuo. Obviamente a história pode ser contada no passado, porém a grande diferença entre produção de personagem e heróis é o ponto de vista narrativo. Você pode contar uma história onde esses heróis são personagens, sim, então você vai contar a história do herói, a trajetória dele. Então é algo que você vai contando e vai acontecendo no decorrer da narrativa. No caso de heróis para cenário, são aqueles que ou atualmente estão vivos, porém eles são personificações de alguma coisa, ou do passado e são personificações de alguma coisa. Beleza? Então, bora lá. Vou colocar aqui 10 minutos no cronômetro, depois a gente continua discutindo mais em relação a isso. Sempre pegando, como por exemplo, como a gente fez, referenciando de nada de novo no front, beleza? Então, bora lá. 10 minutos no cronômetro e vamos ver o que vai sair daí. Beleza. Então, vem aquela história básica, né? Que eu sempre dou em algum vira e mexe, em algum episódio eu dou aquela história básica. Mas foi por uma boa causa. Então nós temos aqui 3 heróis. E o que é interessante é que quando a gente constrói elementos para construção de uma história, de um cenário já com todos os ganchos possíveis, é interessante que sempre quando você for construir um elemento,
você já deixe aberturas para outros elementos. Algo que a gente foi fazendo isso durante toda essa série, toda essa saga. Por quê? Porque quando você cria elementos conectados, você não apenas cria essa conexão interna, mas também cria conexão no leitor, no jogador. Uma sociedade, uma cidade, uma cultura, elas não são algo fechados. Não existe, por exemplo, não existir relação nenhuma de, por exemplo, um grupo religioso e outro grupo religioso. Em algum momento histórico deveria ter ou a conexão, ou a separação, ou algum embate, ou alguma raiz, ou alguma essência, ou algum evento. Por quê? Porque os seres humanos são assim. Os seres humanos são imperfeitos e por esse motivo eles possuem pensamentos divergentes e às vezes o modo de pensar, o modo de agir, a forma como foi criado faz com que coisas aconteçam. Então, mesmo que seja apenas de uma pessoa que faz um atentado contra alguma instituição, alguma pessoa, alguma localidade ou alguma coisa, isso marca a história daquilo. Obviamente, se por acaso a cidade, a cultura, o país ou alguma coisa quer abafar esse acontecimento, fazendo com que ele nunca existiu, beleza, isso realmente também acontece. Porém, deixar essas marcas são interessantes, porque mesmo que a cidade, o governo, alguma coisa abafe um acontecimento, as vítimas vão ter cicatrizes e essas cicatrizes deixam marcas. E essas marcas são algo que os leitores querem descobrir, os jogadores querem descobrir. Então, quando você achar uma oportunidade de, estou no meio de uma criação aqui da minha, sei lá, do meu monumento histórico. Estou fazendo vários e dentro de um monumento histórico meio que deu uma abertura para fazer uma conexão com a origem do universo. Essa. Mesmo que você não oficialize, mas deixa lá uma observação de fazer conexão com tal coisa. Ou você criar alguma coisinha que, mas eu vou ter que mudar o outro. Beleza, volta. Quando for fazer uma correção do seu universo, achar os buracos, as incongruências, as incoerências e dar aquela fechadinha, você pode ir construindo depois. Então, faça isso. Tanto que sempre quando surgia alguma ideia interessante, eu já jogava por aberto e depois criava uma coisa seguinte. Tanto que na parte lá dos boatos, que eu quis fazer das superstições, tinha lá, então, dizem que o casal fundador aconteceu tal coisa. Pô, casal fundador cabe bem para fazer como os heróis da cidade. Então, beleza, já criei alguma coisa, já num outro momento que eu dei uma intensificada aqui. Eu fiz lá no episódio que eu falei sobre o segredo obscuro, onde tinha o capitão que doava os órgãos, por que não também ser um herói da cidade? Já joga aqui também. Obviamente poderia construir mais, mas como são 10 minutos e eu ainda estourei o tempo, ficaria um pouco complicado fazer mais. Então, beleza, vamos conversar sobre os 3 heróis da cidade. O homem fundador, mulher fundadora e o capitão dos órgãos, onde nós temos tanto o homem como a mulher fundadora, é um casal, e ambos vieram de uma outra região com o objetivo de criar um novo bem-estar para a família, para aquele grupo de pessoas que estava lá na migração. Tanto que o homem, ele era algo mais guerreiro, mais pro batedor, né? Mas ele não era algo de infantaria. Ele era mais protetor. Então, assim, tá lá um grupo de pessoas e ele ia protegendo a galera de acordo com a necessidade. No caso da nossa mulher fundadora, apesar de ela também possuir habilidades de combate, ela era mais especialista em sobrevivência. Então, achar um bom lugar para parar, um bom local de caça, um bom local de descanso, água potável, ela era mais responsável por isso dentro do grupo. Então, eles fizeram isso e um meio que de uma ação mais direta combativa, o outro mais no quesito mais de sobrevivência, foram caminhando até chegar na região hoje que nós chamamos de outono dessa cidade, porque era uma região onde o solo era mais propício tanto para fazer agricultura quanto para construir moradias, então foi encontrado lá. Tanto que pelo fato do homem ser alguém mais protetor, hoje é conhecido como o escudo de espaço. Porque ainda não definiu o nome da cidade, então é o escudo da, né, ou de alguma coisa. Tanto que você vê estátuas dele nos portões de entrada ou num locais onde precisa
de um simbolismo de uma proteção, como na frente das academias de soldados, ou em locais, tanto que algumas pessoas até querem canonizar essas 3 pessoas como santos, porém existe uma disputa meio legal com a galera de Veron, porque Veron não deixa canonizar essa galera, porque eles não eram cegos, então tem toda uma briga. Pode ser que futuramente nasça uma religião mais focada nos fundadores, talvez dentro do Outonenses aconteça esse tipo de revolução. Tá vendo que quando você vai criando e fala em voz alta para alguém, ou até mesmo agora eu para vocês, isso vai criando algumas coisas? Porque quando você fala em voz alta, ou no caso leia aqui em voz alta, você está estimulando o seu cérebro a criar conexões e também você está se ouvindo, tendo mais um estímulo que é o estímulo auditivo, não apenas o estímulo visual. E no caso aqui da nossa mulher fundadora, por ela ser mais exploradora, por assim por diante, ela é conhecida como o pilar de X, que eu também ainda não defini. Então você percebe que toda vez onde tem, por exemplo, a galera mais, por exemplo, a galera dos batedores, tem, né, a estátua dela lá, em algumas regiões da arquitetura onde precisa sustentar um grande momento político, na Câmara dos Deputados ou no castelo, tem lá ela como o pilar, porque ela é a sobrevivência, ela é aquilo que fez chegar. Durante toda a região da galera de Outonenses, tem estátuas dos fundadores espalhados, né, por ser o casal em diversos, né, eles juntos, eles abraçados, assim, tem diversos momentos. E o Capitão dos Órgãos tem também essa historinha, onde nós temos o quê? Esse capitão, depois das primeiras grandes guerras contra os demônios, ele tinha diversos batalhões e a galera ia morrendo, porque demônios, né, contra os humanos e blá blá blá. E o grande defeito que ele tinha era um defeito de ter um bom coração. Então as batalhas foi começando a remoer muito e a culpa foi ficando cada vez mais pesada. Até que chegou um momento onde teve uma grande baixa, ele se sentiu ultra culpado com isso e no momento de culpa suprema, pegou todo o dinheiro, todas as armas, tudo que ele tinha, o próprio corpo e doou para soldados, para família. E com isso, hoje é conhecido como o Coração de Tananã. Tanto que até existe uma organização de esperança e a parte da medicina dentro dessa cidade começou a se desenvolver depois dessa ação que se via necessária. E depois também incluir, né, dentro do Segredo Obscuro, a Aranha Manca, que aproveitou desse momento histórico. Obviamente, você pode construir outros heróis, não existe um limite para você construir. Obviamente, talvez, vamos dizer assim, que dependendo do tamanho da cidade ou da premissa da cidade, você pode ter 3, 4, 5, mas também não exagere, porque vai começar vai virar muito mais produções de NPCs, né, ou simplesmente produção de personagens e vai inchar de personagem e você não vai conseguir aprofundar nenhum, e com isso vai ser um tanto complicado. Então, vamos assim que uma grande cidade, numa megalópole, talvez uns 5, 6 no decorrer da história, numa cidade um pouco menor, talvez uns 3, numa vila 1, 2, às vezes nenhum. Sim, não existe uma regra especificamente dizendo quantos. É mais no quesito de bom senso, porque quanto maior uma cidade, maior a chance de ter mais pessoas que se tornaram heróis. Obviamente, você pode pegar dentro de uma região inteira, ter mais, porque cada região talvez tenha o seu herói, dependendo do nível de influência desse herói, do impacto que ele fez, pode ter um grande herói que tem mais do que uma localidade, tanto que aparece, por exemplo, na história da Camila, onde a gente já trouxe ela aqui também dos criativos, ela tem uma das histórias que são as Mulheres do Governador, que fala sobre, tem uma referência de uma heroína chamada, não vou falar o nome dela para não estragar, mas existe uma heroína que ela é meio que um simbolismo da proteção das mulheres contra os homens. E ela meio que alguns consideram como algo atemporal, outros consideram como uma lenda, e depois, futuramente, ela fez uma história de origem dessa heroína. Então é interessante você criar heróis e, obviamente, construindo histórias de origem, de feitos desses heróis, é mais legal porque quando eles aparecerem você já vai ter uma noção muito maior. Então, pessoal, esses aqui foram os heróis, chegamos no nosso último episódio, então se você quer construir uma cidade cheia de conexões,
Obviamente, dentro desses 30 passos, seja muito bem-vindo a essa saga. E se você chegou aqui depois de toda essa saga, parabéns, porque você agora tem a sua cidade completa. Faltou algum? Deixou algum pulado por algum motivo? Já que você chegou até aqui, volta lá no episódio, ou se não precisa necessariamente voltar se você não achar necessário, mas veja quais são os 30 passos e não deixe. Ah, mas eu queria que minha cidade não tivesse X ou não tivesse Y. Então coloque que não exista, mas lembrando que se você vai colocar que não exista, coloque os 3 porquês. Por que não tem? Por causa disso aqui. Por que disso aqui? Por causa daquele outro. Por que daquele outro? Por causa daquele outro. Coloque justificativas para você ter um fortalecimento, para que você consiga desenvolver a suspensão da descrença melhor na hora de produzir a sua narrativa. Ah, mas se for uma campanha de RPG, da mesma forma. E obviamente para campanha onde os personagens são muito mais vivos e algo que muito mais difícil de controlar, porque são cabeças de terceiros, quanto mais preparo você tiver, nem que seja uma arquitetura aqui, com alguns pontos desenvolvidos, algumas observações ali, é muito mais fácil de você adaptar, muito mais fácil de você improvisar, porque você já tem uma base fechadinha. E no caso dos nossos 30 passos, como você tem diversos elementos já criados e obviamente criando conexões, fica muito mais fácil de você puxar campanhas, puxar side quests, jogar personagens e com isso outros NPCs. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!